Universo Diverso, com Luciana Neri. Memória e linguagem no envelhecimento. Vamos conversar com Milena Cordeiro, ela é psicóloga, especialista em saúde do adulto e idoso, mestranda em linguística na área de linguagem no envelhecimento. Bem, Milena, a população de idosos no Brasil, acompanhando a população mundial, tem crescido, né? E com isso, novas demandas vão surgindo. As demandas da pessoa idosa têm causado cada vez mais preocupação no Brasil, em decorrência do aumento da longevidade e das problemáticas que envolvem esse processo. De acordo com o censo de 2022, a população com 60 anos ou mais de idade representa 15,6% da população brasileira. O censo registrou um aumento de 56% dessa faixa etária em relação ao ano de 2010. O total de pessoas com 65 anos ou mais também acompanha o crescimento, sendo 10,9% do total de brasileiros. E qual o impacto do envelhecimento da população na saúde pública, Milena? No campo da saúde pública, o envelhecimento traz consigo uma série de necessidades de cuidado que visam dar suporte à diminuição gradual dos aspectos biofuncionais do sujeito. Esse processo pode vir ainda acompanhado de patologias. Porém, mesmo que o sujeito envelheça de forma saudável, há no imaginário social uma associação entre envelhecimento e doença. E a gente tem vários exemplos que provam que não precisa ser assim, né? Qual é o impacto desse tipo de associação, envelhecimento com adoecimento? Quais as consequências disso para a população idosa? Esse discurso é nutrido por falas de menos-valia, de improdutividade e incapacidade. Assim, a pessoa idosa está exposta a diversos processos de desvalorização e exclusão. Em relação à linguagem, também isso acontece, pois ocorre em decorrência da posição social que esse sujeito ocupa, por apresentar variações linguísticas que estão relacionadas ao próprio processo de envelhecimento e da lentificação das sinapses nervosas. A população mais jovem não está preparada para aceitar o jeito de falar da pessoa idosa, é por aí? A linguagem do idoso se encontra à margem do que é esperado, quando se tem como parâmetro a norma culta e uma pretensão de uma língua estática, ou seja, uma língua que não muda. Nesse sentido, características como pausas, hesitações, repetições são marcas estigmatizadas na fala dos idosos. Outra coisa que a gente espera da pessoa idosa é que ele tenha ou ela várias lembranças e que tragam essas lembranças para a gente. Espera-se que o idoso seja alguém que possa contar sobre as suas experiências, sobre as suas vivências em relação a um tempo histórico. Curiosamente, as queixas de dificuldade de memória são frequentes dentre os sujeitos desse grupo etário, e os diagnósticos de demência têm sido cada vez mais expressivos, de acordo com os estudos epidemiológicos. E o que é a demência, Milena? Pois ela se caracteriza como uma síndrome na qual ocorre um declínio cognitivo e ou neuropsiquiátrico importante, em comparação ao estado anterior do indivíduo, ou seja, é um transtorno adquirido, que pode acarretar em prejuízo na capacidade funcional, na execução de atividades de vida diária e na independência. A demência seria um problema de memória especificamente? Além de afetar a memória, na demência há um prejuízo acentuado de outros domínios cognitivos, como as funções executivas, a atenção, a linguagem, o julgamento e a motricidade. O que provoca, Milena, o que causa a demência? As causas da demência ainda estão em investigação. No entanto, sabe-se que há o envolvimento de inúmeros processos etiopatológicos, seja processos agudos e crônicos. Há, dentre esses processos, alguns fatores de risco que são vistos como modificáveis, como a baixa escolaridade, a hipertensão, a diabetes, o tabagismo, a obesidade, a deficiência auditiva, depressão, a inatividade física, o isolamento social, o consumo excessivo de álcool, o traumatismo craniano e a poluição do ar. Para evitar a demência é necessário ter bons hábitos, cuidar bem da alimentação, evitar excesso de álcool, tabagismo, fazer atividade física e, olha o que ela falou, estudar. Vamos estudar, minha gente.
uma das demências mais conhecidas é a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença progressiva que pode ser classificada a partir da evolução da doença, sendo o estágio inicial a fase leve da demência, estágio intermediário ou moderado e o estágio avançado. E o que acontece em cada uma dessas fases, Milena? No estágio inicial, é esperado que se tenha aí alterações que dizem respeito mais particularmente à memória, principalmente um prejuízo no relato de situações recentes, dificuldade de realizar tarefas do cotidiano, de acessar palavras, de adquirir novos aprendizados, alterações das funções executivas, como em planejar alguma atividade, em solucionar problemas, uma certa desatenção, perda da iniciativa social, certo retraimento e desorientação. No estágio intermediário, se acentuam as dificuldades em recordar palavras, inclusive o nome de pessoas próximas, de relatar eventos, mesmo eventos significativos, e também há em relação a distúrbios de linguagem, dificuldade na escrita, um empobrecimento do vocabulário, trocas de palavras, também de letras, uma certa repetição de determinados conteúdos, ou a perda de determinados conteúdos, do curso do pensamento e dificuldade na compreensão. E na fase mais aguda ou mais avançada do Alzheimer? Na fase avançada se percebe dependência muito maior dos cuidadores, inclusive para realizar o autocuidado. A memória já é evocada de forma mais fragmentada e as palavras vão se tornando cada vez mais ininteligíveis, sendo uma etapa mais grave, que é o mutismo, chegando muitas vezes a esse mutismo. Afasia. Afasia é uma disfunção neurológica que afeta a capacidade de comunicação, resultando em uma dificuldade para falar, escrever, ler e compreender, né, Brenda? É uma consequência de lesões que acontecem em certas áreas do córtex, tumores, hemorragias, infecções, etc. Além dos sintomas neurológicos, como dificuldade de expressar-se através da fala ou da escrita, a afasia ela pode gerar alterações na vida social, pessoal e emocional dos sujeitos que a adquirem. E como isso acontece, Brenda? Como uma pessoa adquire a afasia? Geralmente são adquiridas depois de um AVC, popularmente conhecido como derrame. Bem, e no programa de pós-graduação em Linguística da UESB, há uma interpretação diferente da afasia, né? No nosso grupo de pesquisas, o GPEM, nós interpretamos a afasia a partir de uma abordagem que se chama neurolinguística discursiva. O que é isso? Significa que a afasia, ela perpassa a definição neurológica. Ela vai além de uma patologia. Como assim, Brenda? Nós consideramos o papel do sujeito afásico como aquele que compreende a sua realidade, como aquele que ainda possui capacidades para executar suas atividades de uma outra maneira, ressignificando a partir dessa lesão que foi adquirida. E vocês têm ali no programa o ECOA, né, que é o espaço de convivência dos sujeitos afásicos e não afásicos. Como é que ele funciona? É o lugar onde nós recebemos pessoas com afasia para fazer acompanhamento. E nesses acompanhamentos são realizadas atividades interativas que envolvem diálogo, escrita. Todas essas atividades são voltadas para a realidade do sujeito. Então, é uma visão diferente de afasia, da limitação, que procura colocar como foco o sujeito afásico e não a consequência que ele adquiriu, após o AVC ou outra lesão.
Conversamos aqui com Milena Cordeiro, que é psicóloga, e Brenda Batista, que é do programa do PPGLIN, que é o programa de linguística da UESB. Esse programa ele faz parte da organização da 8ª Semana da Pessoa Idosa. Este ano tem como tema Memória e Linguagem no Envelhecimento, Alzheimer, Afasias e Parkinson. Como surgiu a Semana da Pessoa Idosa, Brenda? Em 1991, o dia 1º de outubro foi instituído pela Organização das Nações Unidas como o Dia Internacional do Idoso, com o objetivo de sensibilizar a sociedade no que tange às questões de envelhecimento, cuidados e direitos da pessoa idosa. Nesse sentido, desde 2017, a instituição de longa permanência para idosos, o Lar de Idosos Nosso Lar, é administrada pelo Departamento Social da União Espírita de Vitória da Conquista, instituiu em seu calendário a Semana da Pessoa Idosa, como comemoração ao Dia Internacional do Idoso. O que acontece nessa semana? Trata-se de uma semana de ações de conscientização, sensibilização e educação a respeito do envelhecimento. Desde a 2ª edição da Semana da Pessoa Idosa, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, por meio do Programa de Pós-Graduação em Linguística, do Grupo de Pesquisas e Estudos em Neurolinguística, do Laboratório de Pesquisas e Estudos em Neurolinguística, do Espaço de Convivência entre Afásicos e Não Afásicos, o ECOA, e outros parceiros, têm participação nesse projeto com a divulgação de pesquisas relacionadas à neurolinguística, com temas direcionados para a linguagem no envelhecimento. Este ano, vários parceiros aí, você pode conferir no site do evento. Mas qual é o propósito da Semana do Idoso? O propósito da Semana da Pessoa Idosa é promover a interdisciplinaridade, gerontoeducação, sensibilização da comunidade para questões do envelhecimento e proporcionar a educação continuada para profissionais voluntários e familiares por meio de palestras e minicursos. Interessados no evento, é só acessar o Instagram gpen.ecoa.ppglin e fazer a inscrição.